Olá, amigos. Tite não é mais o treinador do Clube de Regatas do Flamengo. Mesmo com a vitória sobre o Atlético Paranaense por 1-0, uma vitória chorada, com o gol do Gerson no finalzinho, que o time não teve uma boa atuação, a diretoria optou por desligar Tite do comando técnico do time profissional. Quase um ano de trabalho. O treinador assumiu o Flamengo em 2023 com a missão de levar o time à Copa Libertadores da América, mas com o sonho de ser campeão brasileiro. Quase que não levou. Vale lembrar que o Flamengo ele perde para o São Paulo na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023 no estádio Cícero Pompeu de Toledo e só permanece entre os times classificados diretamente para a fase de grupos porque o Internacional vence a equipe do Botafogo no estádio do Beira-Rio. Então, o sonho do título depois daquela derrota cachapante para o Atlético Mineiro ficou para trás, um 3-0 em que o time não tinha à disposição o Eric Pulgar no estádio do Maracanã e quase que a vaga na Copa Libertadores da América foi comprometida com aquela derrota por 3-0 para a equipe do Atlético Mineiro. O início da temporada de 2024 foi até um pouco empolgante com o Campeonato Carioca, onde o time tinha um equilíbrio bom dentro de campo, mas que não foi mantido por boa parte dessa temporada de 2024, quando o Flamengo teve muita dificuldade para embalar uma boa sequência no Campeonato Brasileiro e, sobretudo, na Copa Libertadores da América. Uma fase de grupos muito ruim, não conseguindo vencer jogos fora de casa e passando com muita dificuldade sobre a equipe do Bolívar, vencendo por 2-0 no estádio do Maracanã, perdendo por 1-0 em La Paz e aí sendo eliminado para a equipe do Peñarol, quando o Flamengo teve 180 minutos e não conseguiu fazer sequer um gol. Aliás, o deadline para o Tite conseguir apresentar um trabalho convincente era o jogo contra o Peñarol. O Flamengo foi arame liso, dominou e não finalizou com qualidade. Jogadas criativas ficaram em falta repertório, ou melhor, faltou repertório para esse time do Flamengo do técnico Adenor Bach. Isso é culpa do treinador. Então, muito além do resultado contra o Peñarol, muito além do resultado contra a equipe do Atlético Paranaense, tem muito tempo que o Flamengo não apresenta um futebol convincente. Desde aquela partida de ida contra a equipe do Palmeiras no estádio do Maracanã pela Copa do Brasil. Para mim, o último jogo onde o Flamengo mostrou um repertório, mostrou algo que desse esperança para o torcedor que a temporada pudesse ter um bom caminho. Depois daquilo, foi só ladeira abaixo. Alguém pode dizer, não, mas contra o Bahia foi competitivo na Copa do Brasil. É verdade, venceu os 2 jogos por 1-0, mas há muito tempo o Flamengo não tinha uma atuação imponente dentro do gramado. E todos esses, culminados ao fator da eliminação, levaram à demissão do técnico Adenor Bach e uma preocupação, sobretudo, do que seria a Copa do Brasil para a equipe do mais querido. Até porque o Tite entrega o Flamengo eliminado na Copa Libertadores, a 11 jogos do término do Campeonato Brasileiro, 33 jogos para serem disputados e na semifinal da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, está muito claro que o objetivo é se classificar diretamente para a Copa Libertadores da América, independente do que aconteça na Copa. O Flamengo, com a vitória sobre o Atlético Paranaense, voltou a uma posição no G4. Há um outro sonho, que é ser campeão, levantar a 9ª taça na história rubro-negra. Mas para isso, o trabalho vai precisar ser praticamente perfeito. O Flamengo precisaria ganhar 8 dos 11 jogos para minimamente voltar para uma disputa de título brasileiro, imaginando que Botafogo, Palmeiras e Fortaleza estão elevando o nível dessa disputa. Então, se quiser brigar pelo título brasileiro, vai ter que fazer uma reta final praticamente perfeita em meio à Copa do Brasil. O Flamengo já nessa quarta-feira terá um duelo contra a equipe do Corinthians no estádio do Maracanã. Corinthians, comandado pelo Ramon Dias, certamente vai para se fechar, vai para ficar resguardado, para levar a decisão para o dia 20 para a Neoquímica Arena. Será um domingo, às 4 horas da tarde. E o comandante do Flamengo nessa reta final será o Felipe Luiz. Vale lembrar que após a eliminação contra a equipe do Peñarol, a diretoria do Flamengo inicia as conversas para convencer o Felipe Luiz de treinar o time profissional. É importante também ressaltar que o Felipe Luiz é funcionário do Flamengo.
Então, ele precisa, em tese, seguir as ordens que vêm por parte da diretoria. É claro que esse diálogo existe e que a diretoria quis ouvir a ideia do Filipe Luís, que inicialmente não era, de uma maneira tão rápida, já treinar o elenco profissional do Clube de Regatas do Flamengo. Eu lembro um pouquinho da trajetória do ex-lateral esquerdo, ídolo da nação rubro-negra. Ele se aposenta ao término da temporada de 23, inicia um trabalho no Sub-17, com a saída do Mário Jorge, que havia sido campeão da Libertadores Sub-20 pelo Mengão, o Filipe Luís assume o Sub-20, deixa o Sub-17, assume o Sub-20, já tendo a oportunidade de levantar o Mundial de Clubes no estádio do Maracanã contra o time do Olympiacos. É um trabalho que estava moldando o Filipe Luís como treinador de futebol e ele ainda imaginava que não era tempo suficiente para assumir o elenco profissional do Flamengo. Mas a necessidade chegou e o Filipe Luís será o treinador interino nesse primeiro momento do Clube de Regatas do Flamengo. Por que interino? É importante explicar isso. O Filipe Luís, ao término da temporada, se o trabalho for avaliado como ainda não atingindo as expectativas traçadas quando ele assume a equipe do Flamengo neste início do mês de outubro, claro, finalzinho do mês de setembro, mas início do mês de outubro, o primeiro jogo dele à frente do time profissional. Vai ser o primeiro jogo do Filipe Luís como treinador profissional de futebol. Caso as metas não sejam alcançadas, caso o Flamengo não seja campeão da Copa do Brasil, caso o Flamengo não seja campeão brasileiro, caso o Flamengo não consiga a Copa Libertadores, Filipe Luís volta ao Sub-20, vai seguir a preparação dele para se tornar treinador de futebol. Então, é importante dizer isso. Filipe Luís ele é colocado como interino não porque ele está com status abaixo do que poderia ser um treinador do Flamengo. Ele é o treinador do time profissional. Mas, no momento, não há essa procura por um nome no mercado. O treinador do Flamengo será o Filipe Luís, mas interino justamente por isso, porque ele não vai ser demitido, ele não é o próximo demitido, né? O Flamengo está sendo essa máquina de sugar técnicos, ninguém está conseguindo dar conta do rojão e a diretoria tem muita responsabilidade, porque não é normal que tantos e tantos técnicos e ninguém consiga dar certo na equipe do Flamengo. A diretoria tem que ter a parcela de culpa, a parcela de cobrança grande e grandiosa, como a nação rubro-negra fez ontem no estádio do Maracanã. Aliás, uma aula da torcida do Flamengo. 27 mil torcedores estiveram presentes, que vamos combinar, é um grande público, sabendo que quarta-feira tem Copa do Brasil, então o torcedor tá guardando aquele cascalhozinho para apoiar o time numa competição em que a equipe tem chances de ser campeã, mas ainda assim, 27 mil, quando a bola parava de rolar, os protestos pintavam, mas durante o jogo, apoio incondicional. Agora, parou a bola, protesto da galera, foi assim mesmo após o apito final, com protestos pedindo fora Tite, e a nação rubro-negra foi ouvida, aliás, numa decisão que já estava muito clara que iria acontecer. O Tite, para quem acompanha a coletiva, está disponível aqui no canal da Litoral News, parecia completamente desanimado, respostas curtas, já estava cansativo ouvir as entrevistas coletivas do técnico Adenor Bach, que dava explicações vazias, que não levavam a lugar algum, Ontem ele dava respostas curtas, dizia que tinha um respaldo da diretoria, então não foi bacana. O Tite encerra esse ciclo no Flamengo de uma maneira extremamente desgastada. Não foi legal, e a diretoria só adiou o inevitável. Mas, pois bem, estava falando do Filipe Luís, interino, porque o Flamengo confia no trabalho do Filipinho, mas não vai demitir o Felipe, independente do que aconteça. Chegar ao final da temporada, a avaliação não foi da maneira como nós esperávamos, Filipe Luís volta a ser o treinador do Sub-20, vai seguir os passos que ele queria dar para a carreira dele, mas que a nação rubro-negra espera, e eu acredito que possa acontecer, que o Flamengo possa dar uma virada de chave, sair da monotonia que estava sendo o trabalho do técnico Adenor Bach e conseguir encontrar uma maneira eficiente de atuar e competir dentro do gramado. Porque não adianta você dominar e não saber o que fazer com a bola. Você não ter um senso de coletividade dentro do gramado. Se você parar para perceber,
Flamengo estava correndo errado sob o comando do Tite dentro do gramado. Isso não é legal, isso não leva o time a lugar algum. Teve uma atuação muito abaixo, finalizando 17 vezes, gente, só uma em direção ao gol contra a equipe do Atlético Paranaense, passar 180 minutos contra o time do Peñarol, que tem história, merece ser respeitado, mas no hoje, 2024, não é um time que chega nem perto da qualidade do elenco do Flamengo. O Tite encontrou muitas desculpas, e é verdade, as lesões pesaram, mas ele tá lá para encontrar soluções. Ele é pago para encontrar essas soluções. Se você falar num jogo, esse jogador fez falta. Agora, quando você sabe que você não vai mais ter o Pedro para a sequência da temporada, você precisa encontrar uma maneira de jogar sem o Pedro. Agora, se você quer jogar com o Pedro, você lá no início da temporada tem que falar para a diretoria, nós não temos um jogador no banco de reservas com a característica do Pedro. Então, quando a gente não tiver o Pedro, a gente vai sofrer, e não é nem por conta da lesão. Ou alguém acha que o Pedro iria jogar os 80 jogos na temporada. Então, esse planejamento deixou a desejar. Isso também parte tanto da comissão técnica, que era comandada pelo Tite, tanto por parte da diretoria. A sensação que eu tenho é que o diálogo entre diretoria e comissão técnica praticamente não existe. E aí, no fim das contas, qual é sempre a solução da equipe do Flamengo? Demitir. Não que a demissão do Tite tenha sido erro, pelo contrário, um acerto, porque o trabalho já não vinha dando conta. Mas a gente espera que possa ser um erro que não seja repetido lá na frente de novo, que essa cobrança possa existir durante as atuações, porque quem chega lá no Tite, quem chega lá agora no Felipe Luiz, em 2024, 2025, quem vai cobrar se uma atuação for abaixo? Quem vai conversar e ter capacidade de dialogar sobre a bola? Quem tem essa capacidade de entender o vestiário na equipe do Flamengo? Então esse é um ponto de reflexão. Bom, agora o Flamengo tem 11 jogos até o término da temporada no Campeonato Brasileiro e no máximo 4 na Copa do Brasil. Essa é a temporada para o clube mais amado, para o clube mais querido. O objetivo é ser campeão da Copa do Brasil. O Corinthians também teve uma derrota pesada contra a equipe do São Paulo no clássico majestoso em Brasília. Vai tentar encontrar ali uma maneira interessante de se portar contra a equipe do Flamengo num jogo que o Filipinho vai ter a missão de, em apenas 2 dias de trabalho, ele já assume o Flamengo na reapresentação dessa segunda tarde, fecha a preparação na terça e bota o Flamengo a campo na quarta-feira. Depois ele vai ter um período interessante após o jogo contra o Bahia. O Flamengo, sábado, vai jogar contra o Bahia na Fonte Nova. Depois desse duelo contra a equipe do Bahia, ele vai ter o período da data FIFA, claro que sem algumas peças, para preparar o time para o Fla-Flu. Esse jogo será na volta na data FIFA e depois do Fla-Flu tem o duelo contra a equipe do Corinthians. Não vai ter Copa Libertadores, então depois do duelo contra a equipe do Corinthians, semana cheia, e a torcida espera que o Flamengo consiga essa classificação para a grande decisão da Copa do Brasil. Me diga aí, você está confiante no trabalho do Felipe Luiz? Acredita que ele pode levar o Flamengo ao título da Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro? Qual é a sua expectativa em relação ao Filipinho, ele que assume a equipe do Flamengo para a sequência dessa temporada? E repito, ao término da temporada, ele vai ser avaliado mais uma vez e aí ele pode ser efetivado como treinador para 2025. Imagino que é o que a nação rubro-negra quer. Chega de ficar fazendo loucuras no mercado, né? Para buscar treinadores sem nenhuma metodologia muito clara para a equipe do Flamengo. E vamos deixar a confiança para o Felipe Luiz. É um cara muito querido pela nação rubro-negra e desde a conquista do Mundial de Clubes no Maracanã já era um desejo da torcida do Flamengo. Eu sou Marcelo Marinho, conto com o seu like, conto com a sua inscrição, conto com o seu comentário aqui no canal da Litoral News.